freudianamente, entender as coisas da vida íntima e as coisas do nosso contexto social ou familiar, de uma maneira que a gente possa entender como Freud contribuiu para isso, mas o que é mais importante, como ele contribui até hoje na leitura que a gente pode fazer das coisas. Talvez uma das contribuições maiores de Freud, é óbvio, foi o uso do inconsciente como uma parte do aparelho mental que se complementa, se interage com uma outra parte do aparelho mental que se chama o eu. Mas antes, ou simultaneamente, o inconsciente veio descoberto através da compreensão de que havia uma sexualidade infantil. Mas o que é sexualidade infantil? É pornografia? É expor as crianças a atos libidinosos e fotografar? É abusar sexualmente das crianças? Não é nada disso. Para a gente compreender o conceito de sexualidade e de sexualidade infantil, vamos imaginar a seguinte situação. O bebê nasce e ele é um pedacinho de carne. Às vezes até feinho, né? Mas tem todas as partes físicas, né? Cabecinha, pezinhos, dedinhos. Vamos imaginar que ele nasceu uma criança fisiologicamente normal. Então, como dizer que aquilo é sexual? Porque Freud entendeu a sexualidade como a criação de vínculos. A criação de vínculos do novo ser humano, que eu vou chamar de bebê, a criação de vínculos com o que está em torno dele, que, quando ele nasce, nada mais é do que um tremendo pavor de se dissolver. Ele também não sabe que ele está dissolvido, mas marcas, traços, caminhos sobre o cérebro, dentro do cérebro, vão traçando o que se chama o aparelho psíquico. O aparelho psíquico precisa do cérebro, mas não é idêntico ao cérebro. O cérebro é aquele conjunto de neurônios que precisa estar intacto. O aparelho psíquico, ou aparelho mental, é o que acontece quando as experiências que se tornam marcas, criando um caminho de associações e de percepções, que se chama, vai definindo a sensibilidade ao outro ser humano. É essa sensibilidade, é esse anseio pelo outro ser humano, que se apresenta na forma de calorzinho, ou de bico de mamadeira, ou de bico de seio, ou aquele lençolzinho que vai envolver o bebê, vai deixar ele bem aconchegado. Isso vai despertando na criança a compreensão de que a sobrevivência está ligada ao amor. Porque quem não amar, logo de cara, um bebê, destrói a sua sexualidade, a do bebê. Marca a sua sexualidade para sempre. Eu não quero dizer que as mães não possam estranhar o bebê. Pode estranhar bebê, aquela coisa que a gente não sabe, os ruídos que faz, a hora que atrapalha a gente, a hora que dorme e que fica querendo mamar toda hora. Não é isso. Não é esse estranhamento. Esse estranhamento faz parte de um reconhecimento. Mas a mãe, aquela que faz o papel da mãe, tem uma
conexão, uma intuição amorosa em relação àquela criança. E como que vai mapeando as zonas erógenas daquele Pedrinho. Quando ele sorri, às vezes é um reflexo neurológico, a mãe sorri. Quando acha que está com frio, a mãe bota mais um cobertorzinho. Quando acha que está pedindo de mamar, a mamãe dá de mamar. E fala coisas doces, coisas... Você não pode ficar pendurado no celular enquanto amamenta o neném, tá? Nem enquanto dá de mamar. Porque o bebê precisa da presença do outro. Isso faz dele um ser sexualizado, ou seja, aberto ao contato amoroso com o mundo e com aqueles que ele reconhece.